prazo dado pelo TSE para que o Partido Liberal inclua o primeiro turno das eleições no relatório acaba nesta tarde. No pedido, o PL pede pela anulação de votos em parte das urnas apenas do segundo turno das eleições. E você vai ver também. Ex-senador é alvo de operação da Polícia Federal contra desvios em prefeituras de Roraima. Anvisa volta a exigir o uso de máscaras em aeroportos e também dentro das aeronaves. Ataque a tiros num supermercado nos Estados Unidos deixa pelo menos 6 mortos. E a zebra continua. Brasileiros são vingados pelos japoneses que venceram a Alemanha de virada. Aquela mesma do 7-1. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora exatamente 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Pati. E boa tarde a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, deu 24 horas para que o pedido do Partido Liberal inclua dados sobre os 2 turnos das eleições. O PL pediu a anulação de votos em parte das urnas das eleições do segundo turno deste ano. O ministro Alexandre de Moraes deu o prazo de 24 horas para que o pedido do PL para anular votos das urnas de 5 modelos abranja também o primeiro turno das eleições, já que as mesmas foram usadas para votação em 2 turnos. O partido pediu a anulação de votos feitos em modelos de urnas anteriores a 2020. A alegação é de que houve desconformidades irreparáveis de mau funcionamento nesses modelos. Mas, caso o partido atenda ao pedido, pode colocar em risco a votação expressiva atingida no primeiro turno pela coligação de Jair Bolsonaro, composta por PL, progressistas e republicanos. No primeiro turno das eleições, foram eleitos 4 governadores, 187 deputados federais e 13 senadores da coligação. Assinada pelo advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa, a representação citou o laudo técnico de auditoria feito pelo Instituto Voto Legal, contratado pelo PL. Segundo o documento, somente as urnas eletrônicas modelo UE 2020 é que geraram arquivos log com o número correto do respectivo código de identificação. Esse modelo mais recente tem 225 mil urnas, o que representa 40,82% do total das urnas usadas nas eleições. E o presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada e voltou a despachar do Planalto hoje. Esta é a primeira vez que o chefe do executivo vai ao local, desde 3 de novembro. Na data, ele se reuniu rapidamente com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e se dispôs a contribuir com o governo de transição. Segundo Hamilton Mourão, Bolsonaro estaria com um quadro de eripizela, uma infecção na pele da perna causada por uma bactéria. O texto da PEC da transição deve ser votado na próxima semana. E para ter espaço de negociação, uma alternativa pensada é deixar o Auxílio Brasil, que deve voltar a chamar Bolsa Família, fora do teto dos gastos públicos por 4 anos. A proposta de emenda à Constituição, que deve sugerir que a verba de 198 bilhões de reais do Bolsa Família fique fora do teto de gastos públicos por 4 anos, vai ser apresentada oficialmente a líderes aliados e protocolada no Senado. O texto apresentado na semana passada, que se tratava de uma minuta, estabelecia que o Bolsa Família ficaria fora do teto por prazo indefinido. Ou seja, ao propor agora um prazo de 4 anos, a equipe econômica de transição está recuando da proposta inicial. Essa versão é considerada ideal, mas senadores reconhecem que ainda vão ter que negociar ao longo da tramitação, que começa na Comissão de Constituição e Justiça e depois segue para o plenário. Lideranças do Congresso já negociam reduzir o prazo do Bolsa Família fora do teto para 2 anos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acredita ser possível aprovar a PEC na casa já na próxima semana em 2 turnos, encaminhando o texto para a Câmara dos Deputados. A aprovação da proposta é crucial para que o Congresso possa votar o orçamento de 2023 antes do prazo máximo, que é no dia 22 de dezembro.
A Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão na casa do ex-senador Romero Jucá, em Roraima. A ação investiga supostas fraudes em convênios de prefeituras do estado com o governo federal. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram na manhã desta quarta-feira uma operação com o objetivo de investigar um esquema de corrupção e fraudes em convênios com diversos municípios e também na capital de Roraima, no período entre 2012 e 2017. São cumpridos 22 mandados de busca e apreensão, também em São Paulo e no Distrito Federal, inclusive na casa do ex-senador Romero Jucá, em Boa Vista. O inquérito surgiu após o Tribunal de Contas da União encontrar em um relatório de produção de conhecimento as maiores recebedoras de recursos do programa Calha Norte em Roraima. As apurações mostraram indícios de que uma organização criminosa fraudava procedimentos nos convênios com prefeituras no estado. Segundo a PF, 3 empresas de engenharia pagavam propinas para serem distribuídas entre servidores públicos que ajudavam nos crimes e ao ex-senador que participaria do esquema. Os envolvidos vão responder por fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As penas chegam a 35 anos de prisão. E mudando de assunto, após 3 meses, a Anvisa decidiu que o uso de máscaras volta a ser obrigatório em aeroportos e aviões de todo o país. A agência também aprovou o uso de vacinas bivalentes da Pfizer. Essas medidas estão sendo adotadas em meio à alta de casos de coronavírus. A medida que começa a valer na sexta-feira prevê um tempo de adaptação. A obrigatoriedade esteve em vigor entre 2020 e 17 de agosto de 2022. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, explicou que o tema das máscaras em aviões voltou a ser debatido depois da agência ter recebido manifestações de especialistas e entidades que, por meio de ofícios, alertavam para o aumento dos casos de internações e de mortes por Covid-19 e para a necessidade de adoção de medidas para frear o novo repique dos casos. Na mesma reunião, a agência autorizou o uso das vacinas bivalentes da Pfizer que protegem contra a Ômicron. Considerados de segunda geração, os imunizantes foram elaborados para oferecer proteção extra contra a Ômicron e suas subvariantes. Com o aval da Anvisa, os imunizantes já podem ser usados no Brasil. O Ministério da Saúde ainda não informou se já abriu negociações junto à Pfizer para a compra de vacinas bivalentes. E antes do intervalo, a gente atualiza para você a previsão do tempo para esta tarde. Hoje vai continuar abafado em várias áreas do país durante a tarde. A mistura de calor e umidade deve criar o cenário perfeito para temporais. Por isso, fico alerta. Então, vamos conferir como está o tempo nesse momento em algumas cidades? A gente começa falando de Goiânia, capital de Goiás. O sol e o calor predominam por lá. A cidade registra nesse momento 26 graus, mas a máxima poderá chegar a 30 graus ainda hoje. Mas fique atento que tem previsão de chuva moderada na região. Agora vamos para Fortaleza, ver como está o tempo nesse momento. Podemos ver que o sol predomina na região e o céu segue bem limpo, céu de brigadeiro. A cidade registra nesse momento 30 graus e não tem chuva prevista para hoje na capital cearense. Para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos com a câmera 10 lá fora. Essas são imagens ao vivo da capital paulista. O sol apareceu hoje pela manhã, mas podemos ver que muitas nuvens carregadas já começaram a se formar por aqui. A cidade registra nesse momento 27 graus e está bem abafado. De volta comigo, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, tem previsão de chuva forte durante a tarde. Como sempre, já separa o guarda-chuva. E veja a seguir, ataque a tiros num supermercado nos Estados Unidos deixa 7 mortos. E a zebra continua solta no Catar. Nós, brasileiros, nos sentimos vingados pelos japoneses que venceram a Alemanha e de virada. Aquela mesma do 7-1. Nós voltamos já já.
Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h14 pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. Pelo menos 7 pessoas morreram num tiroteio em um supermercado no estado americano da Virgínia, na noite de terça-feira. O criminoso foi morto pela polícia. Um atirador matou várias pessoas na terça-feira à noite em um supermercado Walmart no estado da Virgínia, no leste dos Estados Unidos. O crime aconteceu às vésperas do Dia de Ação de Graças, um feriado importante no país. A polícia acredita que o massacre do Walmart tenha sido cometido por um único autor, que foi morto pelos agentes. As primeiras ligações para os serviços de emergência aconteceram às 10 da noite no horário local, quando o mercado ainda estava aberto. A área do ataque foi isolada. O Walmart, maior rede varejista dos Estados Unidos, afirmou em um comunicado que está chocado com o trágico acontecimento. O massacre aconteceu menos de 48 horas antes da celebração do Dia de Ação de Graças no país. A violência com armas de fogo prossegue em um ritmo alarmante nos Estados Unidos. Segundo a organização Gun Violence Archive, o país registrou mais de 600 tiroteios em 2022. Um terremoto de 6,1 graus de magnitude abalou a região noroeste da Turquia na madrugada desta quarta-feira. Pelo menos 50 pessoas ficaram feridas. O tremor, que aconteceu pouco depois das 4 da madrugada no horário local, foi sentido em Istambul. Segundo o Centro Geológico dos Estados Unidos, o fenômeno de 6,1 graus de magnitude foi registrado 170 quilômetros ao leste de Istambul, a uma profundidade de 10 quilômetros. Já as autoridades turcas afirmaram que o terremoto atingiu magnitude de 5,9 graus. De acordo com a AFAD, a Agência Governamental para a Gestão de Catástrofes, mais de 100 tremores secundários foram registrados, o mais intenso de 4,3 graus. Além dos muitos feridos, alguns prédios sofreram danos leves. Muitas pessoas ficaram ao ar livre durante a madrugada com medo de desabamentos. As autoridades anunciaram que as escolas vão ficar fechadas nesta quarta-feira em algumas províncias. A Turquia fica em uma das regiões de maior atividade sísmica do mundo. Em 1999, um terremoto de 7,4 graus matou 17 mil pessoas. Os trabalhadores da maior fábrica de iPhones do mundo, localizada na China, realizaram protestos nesta quarta-feira por melhores salários e condições de vida. As manifestações acontecem em meio à volta das restrições para conter o aumento dos casos de coronavírus. Os funcionários da empresa de propriedade taiwanesa Foxconn, no centro da China, saíram às ruas nesta quarta-feira e entraram em confronto com agentes de segurança. A Foxconn é o maior empregador privado da China, com 1 milhão de pessoas trabalhando em 30 fábricas e institutos de pesquisa espalhados por todo o país. A principal terceirizada da Apple registrou um aumento nos casos de Covid-19 em sua fábrica nos últimos meses e decidiu fechar o vasto complexo industrial para conter as infecções por Covid. Em nota, a empresa afirma que os trabalhadores reclamam dos baixos salários e das condições na fábrica, mas negou que tenha exposto os funcionários ao risco de serem infectados pelo vírus. Chegou a hora de falar de Copa do Mundo. E parece que não tem mais camelos no deserto do Catar. Depois que a Copa começou, é só zebra que desfila por lá, não é, Paty? Verdade, Dani. Olha, e tem zebra de todas as nacionalidades, viu? Depois da zebra árabe, hoje foi a vez de uma zebra japonesa dar o ar da graça na Copa. E quem vai contar essa história pra gente é o Kleber Werneck. Boa tarde, Kleber. É isso aí, boa tarde, Paty, boa tarde, Dani. Essa tem sido mesmo a Copa das Surpresas. Hoje foram os japoneses, olha só, que vingaram o Brasil e venceram a temida Alemanha. Vamos começar, então, atualizando a tabela de jogos e os resultados. Bom, o primeiro jogo do dia foi entre a Croácia e Marrocos, isso pelo Grupo F. E a partida acabou 0-0. Depois foi a Alemanha entrar em campo contra o Japão. E aí sim, a grande surpresa pelo Grupo E. Os alemães perderam de virada por 2-1. Neste momento, a Espanha joga contra a Costa Rica e o jogo ainda está 0-0. Essa partida é válida pelo Grupo E. E para fechar o dia,
a Bélgica enfrenta o Canadá, isso às 16 horas, em jogo válido pelo Grupo F. E vamos mostrar agora como foi o primeiro jogo do dia nesta quarta-feira. A Croácia, que é atual vice-campeã do mundo, estreou na Copa do Catar com um empate sem gols contra Marrocos. Aliás, foi o terceiro jogo sem gols na competição. Mais um 0-0 na Copa do Catar. Marrocos e Croácia fizeram um jogo morno, apesar da alta temperatura nas arquibancadas, com uma torcida marroquina muito barulhenta. A partida abriu a disputa no Grupo F da Copa do Mundo. A Croácia, atual vice-campeã da Copa, teve maior posse de bola, mas não conseguiu converter isso em superioridade do jogo. Foram poucos chutes a gol, 2 de cada time, mas muitas faltas em compensação, 27 durante a partida. A Croácia enfrenta na próxima rodada a seleção canadense, enquanto os marroquinos enfrentam a Bélgica. E como vocês disseram, a mais nova zebra da Copa é o Japão. É uma zebra japonesa. A temida Alemanha, do 7-1 do Brasil, ficou conhecida por esse resultado, perdeu de virada hoje para o Japão. Foi uma virada histórica na estreia das duas seleções pela Copa do Mundo do Catar. O jogo aconteceu no estádio Khalifa e os alemães abriram o placar com Gundogan de pênalti. Ele fez para a Alemanha aí o primeiro gol. Mas o Japão virou a partida com Doan e Asano. E com esse resultado, o Japão agora assume a liderança do Grupo E com 3 pontos e a Alemanha fica aí como última colocada por enquanto, 100 pontos. E teve muito brasileiro, aliás, que vibrou com esse resultado. Por falar em Brasil, como de praxe na Copa do Mundo, um dia antes de cada partida, o técnico de cada seleção e um jogador participam de uma entrevista coletiva que é organizada pela FIFA. Hoje foi a vez do técnico Tite e do capitão Thiago Silva falarem com a imprensa. Veja como foi. A coletiva começou com perguntas para o zagueiro do Chelsea, Thiago Silva. O jogador de 38 anos será o capitão do Brasil até o fim da Copa. Diferente de 2018, quando o Tite adotou um rodízio na braçadeira. Perguntado sobre essa responsabilidade, o jogador se mostrou confiante. Eu sempre estive bem preparado para todas as situações. É um momento especial. Agradeço a oportunidade e a confiança da comissão técnica por essa capitania desse jogo. Enfim, estou super preparado, super motivado para poder ajudar da melhor maneira possível. E a gente sabe que é uma competição de tiro curto, onde a gente tem que estar super preparado para primeiro confronto, acima de tudo, porque a gente sabe da dificuldade que é empatar o primeiro jogo e ir para o segundo com a pressão extra, que nem na última. Então a gente sabe, que a importância que tem esse primeiro jogo, nervosismo, tudo isso eu acho que faz parte e acontece. A gente está bem equilibrado enquanto a isso aí para poder fazer uma boa estreia. Depois foi a vez do técnico Tite responder às perguntas. O treinador foi questionado sobre a escalação da seleção para a estreia, mas preferiu manter o sigilo. A equipe eu não vou defini-la não, por uma questão própria de não dar ao adversário a possibilidade de saber se joga com um ou com outro. De saber, um vai ter um jogador mais agressivo, o outro vai ter um jogador mais de movimentação, enfim, as variações que vocês sabem eu não vou colocar. Depois da coletiva, Tite comandou o último treino da seleção brasileira antes da estreia. Os trabalhos foram realizados mais uma vez de portões fechados. E olha só, alguns brasileiros vão ter o privilégio de ver a Copa de perto. Nossa reportagem conversou com um pai e um filho que estão de malas prontas para o Catar. Será a primeira vez que eles terão a emoção de ver de perto o Brasil jogar uma Copa. As cenas que marcaram a abertura da Copa do Mundo no Catar no último dia 20 aumentaram ainda mais as expectativas do Samir, que embarca com o pai na semana que vem para o primeiro país do Oriente Médio a sediar o Mundial. Acho que a cada dia que passa a ansiedade vai aumentando, né? E olha que já faz bastante tempo que a viagem vem sendo planejada. Desde 2019, a família aluga um apartamento em uma praia em Fortaleza para poupar parte do valor recebido para investir no torneio organizado pela FIFA. O combinado é que 60% da renda desse apartamento seria colocado em uma aplicação
que era para nós irmos para a Copa. Bem, e depois de fazer contas, organizar as finanças, pai e filho pesquisaram sobre a vida no Catar. Um país árabe de religião muçulmana que tem como base a cultura islâmica, bem mais conservadora. Por lá, deve ser evitado o uso de roupas com decote, transparência e até mesmo com ombros e joelhos à mostra. E trajes de banho são proibidos em praias públicas. Essa é a regra, mas, segundo Samir, na prática não tem sido tão rígido assim. Pelo menos é o que brasileiros que já estão lá têm comentado com ele em um grupo de WhatsApp que o engenheiro participa. Em questão de vestimenta, por enquanto nenhum brasileiro teve problema, assim. Então eles não... Lá, assim, eu acho que eles estão também aceitando um pouco, sabe? A família Fernandes não vê a hora de estar no meio de tudo isso. O Samir já começou a arrumar as malas. Eu tô levando quatro do Brasil, uma jaqueta do Brasil, e ontem eu pedi na internet 3 com frases, né? 3 camisas com frases relacionadas à Copa. E o otimismo também tem espaço reservado na bagagem de pai e filho. Eu tô com a sensação de que nós vamos ser campeões. E se Deus quiser voltar com a taça, né? Se depender da torcida, a vitória é certa. É isso aí. Bom, e nós que não temos esse privilégio, vamos continuar aqui trabalhando. Mas agora eu é que vou dar uma de técnico Tite e vou convocar vocês duas, Paty e Dani, para virem amanhã vestidas de verde e amarelo para a gente trabalhar e torcer pelo Brasil. Então, estão convocadas. Pode deixar, né, Dani? Convocação aceita. Paty, qual que é a sua cor? Amarelo. Ah, então amanhã eu venho de verde e você não perca que estaremos a caráter amanhã. É isso aí, olha, não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Uma ótima quarta-feira para você e até mais.